atenção de todos nesse momento, para darmos início ao cerimonial de 15 anos da Raika. Celebrar a vida é sonhar na esperança de realizar, é chorar na certeza que vai sorrir, é encarar desafios na certeza que vai vencer, é sentir-se gigante, mesmo antes de crescer, é celebrar a vida e muito mais, celebrar a vida é muito mais que um momento, em cada segundo, em cada dia, em todo tempo. É o início de uma linda e longa história. Há exatamente 15 anos, um choro, um sopro de vida anunciava a chegada de uma linda menina chamada Raika. Gostaria que vocês recebessem agora com muito aplauso e carinho a princesa Raika. Louvado seja Deus por esta noite, é uma alegria a gente poder celebrar os 15 anos da nossa irmã amada Raika. Eu convido a igreja toda para ficar de pé, nós queremos orar, pedindo aí que Deus venha abençoar o coração da Raika, mas também o coração de todos aqueles que estão aqui hoje participando conosco dessa cerimônia tão maravilhosa, especial, que eu creio Deus tem muito para realizar na vida de Raika. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Amado Deus, nós bendizemos o Teu nome, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelos Teus cuidados pelas nossas vidas. Obrigado porque temos o privilégio nesta noite de estar aqui celebrando com a Raika e seus familiares, nossos irmãos e amigos, celebrando os seus 15 anos. Que o Senhor venha derramar sobre nós nesta noite a abundante presença do Teu Espírito Santo. Fala ao nosso coração, ó Deus, que nós sejamos assim fortalecidos na Tua palavra, mas sobretudo abençoados com a Tua presença, Pai. Que a Tua presença possa nos envolver e assim o Senhor seja engrandecido. E nós damos a Ti todo louvor, toda honra, toda glória e rogamos toda sorte de bênção sobre a vida da Tua filha, Pai. Em nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode se assentar. Irmãos, é uma satisfação muito grande a gente poder estar aqui juntos esta noite, celebrando esse momento assim especial, 15 anos. Eu quero ler com os irmãos um trecho aqui das Sagradas Escrituras, pois na verdade, né, tudo que temos e que somos vem do Senhor, nós dependemos dele. E assim nós, através da sua palavra, nós também podemos crescer, aprender, podemos nos desenvolver na nossa vida. E eu creio que Deus tem coisas assim muito preciosas para realizar na vida da Raika e nas nossas vidas que estamos aqui nesta noite. Raika, você está muito bonita, né? Louvado seja Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12, depois nós vamos ler ainda o verso 14 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram. O grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-la ao serviço do Senhor. Pratique estas coisas e se dedique a elas a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto a você mesmo como os que o escutam. Eu quero assim, eu estava meditando, né, nessa parte das Escrituras e ao mesmo tempo falando com Deus, né, o que eu poderia nesta noite compartilhar com a igreja, mas principalmente compartilhar com Raika, né, nessa sua celebração de aniversário. E eu
fiquei aqui pensando em todas as pelejas e lutas e os desafios pelas quais a Raica já passou, ainda que com pouca idade, ainda que com 15 anos. Mas eu sei que já enfrentou muitas dificuldades, batalhas, mas tem sido uma vencedora. Como foi o caso de Timóteo, um jovem que foi chamado para a obra do ministério naquela época, foi um discípulo de Paulo. E Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele disse aqui algumas coisas que eu quero aproveitar essa passagem para trazer à memória nossa algumas coisas que faz com que o jovem possa, mesmo nesse tempo de grandes desafios, ser alguém que faz a diferença. Alguém que seja um instrumento nas mãos de Deus para engrandecer o nome do Senhor. E eu quero iniciar essa reflexão aqui dizendo o seguinte: quando Timóteo ouviu essa palavra, não deixe que ninguém despreze o que por você ser jovem. A juventude é uma idade uma época muito bonita da nossa vida. A juventude, ela traz consigo o vigor, a vitalidade, a animação, a empolgação. E há muitas coisas que acontecem na vida do jovem. A Bíblia fala que, eu estava olhando algumas passagens na Bíblia, os jovens são, como o apóstolo João escreveu, jovens, eu vos escrevo porque vocês são fortes. O jovem tem força. Alguns, talvez, numa idade um pouco mais avançada, gostariam de fazer as coisas que o jovem tem condição de fazer e às vezes não consegue. É bom ser jovem, não é bom? Vocês estão tão quietinhos por causa da máscara. Mas ser jovem é muito bom. É muito bom a gente ter energia para gastar. É muito bom a gente conseguir alcançar algumas coisas pela oportunidade de você ter mobilidade, de você ter ânimo para realizar. Isso é muito bom. E a juventude tem isso de precioso. A força da juventude. Quando João escreveu aos jovens, falou assim: jovens, eu vos escrevo porque vocês são fortes. Também diz a palavra, lá no Salmo, o salmista fala assim: a sua mocidade se renova como da águia. Quando nós somos tão enriquecidos de bênçãos da parte de Deus, que fala que a nossa mocidade se renova como da águia. Isso tem a ver com a questão da longevidade. Nossa mocidade, ou seja, o fato de nós sermos abençoados por Deus. A juventude traz isso também, além do vigor, da força, da vitalidade, fala também um pouco dessa longevidade. E quando o salmista usa a figura da águia, eu não sei que quantos sabem, eu pelo menos ouvi essa história, achei muito poderosa, muito tremenda, que a sua mocidade se renova como da águia. A águia é uma das aves que dentro da sua espécie chega a viver 70 anos, você sabia? Só que ocorre uma coisa muito interessante com a águia. Quando ela chega aos seus 40 anos, a águia já está com as suas garras, pelas quais ela faz a caça, já está muito grande e não tem muita, vamos dizer agilidade com aquelas garras muito grandes. O seu bico já está muito grande, grosso, e tem dificuldade para poder fazer algumas coisas que são muito peculiares à águia. As suas penas já estão grossas e pesadas, dificulta um pouco o seu voo. E a águia, ela sobe muito alto, ela vai a lugares muito altos. Então o que a águia faz quando ela está por volta dos seus 40 anos? Ela voa bem alto e vai para um penhasco muito alto, e lá ela se recolhe por cerca de 150 dias. E ela, naquele período, ela faz o seguinte: ela bate com o seu bico na rocha, na pedra, até quebrar o seu bico todinho. E ela aguarda aquele bico se recompor, e vem um bico novinho. Ela, a mesma coisa, ela pega as suas garras e através já com o seu bico ela vai e quebra as suas unhas.
E ela espera um período que as suas unhas tornarem novas e crescerem novamente. E quando ela já está com o seu bico renovado, as suas unhas preparadas e novas, renovadas, ela vai e ela vai tirando as suas penas velhas, para que as suas penas sejam renovadas. E ela, daquele penhasco alto, daquele ninho escondido lá bem alto, ela faz aquele voo agora, depois de 150 dias, radiante, como uma nova pessoa, como uma nova águia, totalmente renovada. Então a Bíblia diz, o salmista fala, que a sua mocidade se renova como a da águia. Nós mesmo nas situações complicadas da vida, nós com o Senhor, nós podemos ser renovados. Então a mocidade tem uma época assim muito, muito bonita, muito linda, que nos remete a tudo isso, a esse vigor, a essa oportunidade que a gente tem de se renovar. Eu me lembro, né, dos momentos que a gente passou assim um pouco mais tempo juntos, estudando, né, trabalhando em algumas coisas. Eu vi quantas coisas que Raika foi tirando assim de desenvolvimento, de crescimento, de superação. Às vezes vem a questão das enfermidades, das dificuldades naturais, mas tudo isso foi superando, porque ela tem sim o vigor, tem também a graça e tem a disposição de vencer. Agora, na época da mocidade, é uma época também, principalmente nos dias que nós vivemos, de grande desafio. Desafio por quê? Porque aqui está escrito nas Escrituras, Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala também de paixões que há na mocidade. Diz lá na sua segunda carta que ele escreveu a Timóteo, no capítulo 2, no verso 19, e também no verso 22, ele diz assim: mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado, e sobre esse alicerce estão escritas estas palavras: o Senhor conhece as pessoas que são dele, e também toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Toda pessoa que diz que é do Senhor, que é filho de Deus, que é servo de Deus, precisa abandonar o pecado. E esse é um dos grandes desafios. Ele diz lá no verso 22, e você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade, procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que com um coração puro pedem a ajuda do Senhor. E esse tem sido um dos grandes desafios desse tempo. A gente sabe que nós vivemos um tempo que são chamados tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos em que Jesus tinha mesmo falado numa das suas mensagens aos seus discípulos naquela ocasião: ia chegar o tempo em que as pessoas iam se tornar amantes de si mesmas, o amor vai esfriando porque a iniquidade e o pecado vai se multiplicando. E o que é o pecado? O pecado é quando nós abandonamos o conselho de Deus, abandonamos, vamos dizer assim, o que Ele tem separado para nós, e queremos viver a nossa própria vontade. Quando nós nos jogamos por terra ou abandonamos os propósitos que Deus tem para a nossa vida, eu estou abrindo brecha, eu estou abrindo, vamos dizer assim, oportunidade para andar no pecado. O pecado é a vontade deliberada fora do propósito de Deus e que tem tudo a ver com a nossa vontade. Certa vez nós estávamos reunidos, né, alguns jovens reunidos, eu acho que até, não sei se a Raika estava presente, nós estávamos num pequeno grupo de jovens lá na casa da irmã da Lourdinha e da Ellen. A gente fez uma pergunta, ali surgiu uma pergunta: o que você, se você tivesse assim, o poder de Deus, né, fosse assim como, ou fazer a Ele fazer um pedido, sabe aquela história dos pedidos que a gente faz, né, atender a 3 pedidos e tal,
o que você pediria a Ele? Ou o que você faria se você fosse Deus? Aí um dos adolescentes que estavam ali falou assim: eu pediria, eu faria que eu pudesse fazer o que eu quisesse. Aí eu fiquei pensando, né? Como seria bom se eu pudesse fazer aquilo que eu quero. Mas imagina se o que eu quero vai machucar você. Imagina se o que eu quero atender ao que eu desejo. Imagina, eu cheguei aqui hoje à noite e o ar-condicionado estava ligado. O ar-condicionado ligado é muito gostoso, né? Tempo de calor. Porém, tem uma temperatura adequada, né? Tem algumas pessoas que sentem aquele calorão, né? E outras pessoas são super frias. Anda toda agasalhada. Imagina que aquelas pessoas que sentem aquele calorão quisessem colocar a temperatura de 17 graus. E ela tivesse esse poder, essa habilidade de fazer aquilo que ela quer. Olha quantas pessoas que seriam prejudicadas perto dela. Imagina se o meu desejo fosse realizar alguma coisa que viesse a ferir o desejo de todos vocês. E se eu tenho esse desejo, você também não gostaria de ter esse mesmo desejo? Aí como é que ficaria equilibrado o desejo dos desejos? Então há algo no universo que organiza tudo isso, de maneira que a palavra do Senhor nos ensina a amarmos uns aos outros, a considerarmos uns aos outros, a respeitarmos uns aos outros. Então há um conjunto vamos dizer assim, de mandamentos, de coisas que Deus criou, que é para o nosso bem, não é para a nossa destruição. Se existe uma cerca perto de um lugar que é um abismo, a cerca está ali para te guardar, não é para tolir a sua liberdade, mas é para abençoar a sua caminhada. Pois se não tiver ali, você corre o risco de cair lá embaixo e de morrer. Então, nós precisamos ter uma visão completamente diferente daquela visão que algumas pessoas têm, de que não, eu quero fazer aquilo que eu quero. Mas aquilo que você quer fazer, até onde vai atingir também a liberdade do que o outro quer. Então a gente tem que parar um pouquinho para pensar sobre essas coisas. E quando aqui fala, nesse tempo em que as pessoas se tornam, a Bíblia fala que são amantes de si mesmos, buscam os seus próprios interesses, e ainda fala, né, das paixões dos jovens, as paixões da mocidade. E como que a gente pode vencer essas coisas? Como que a gente pode lutar e sair vitorioso dentro desse grande desafio que nós temos? Infelizmente, as notícias que a gente ouve, né, sobre muitos jovens que não têm o temor de Deus, ou que não conhecem esses princípios que a palavra de Deus nos mostra, tem um final muito triste. Pessoas que às vezes ficaram tão machucados, tão feridos, por terem atingido o direito do outro, elas se desesperam da própria vida e já não querem mais viver. E olha quantos casos nós temos visto ao longo desse tempo, ao longo dessa caminhada. Mas a esperança para nós, a esperança em Jesus, e a esperança para essa juventude é o que está aqui escrito na palavra. Ele diz aqui, Paulo, ao escrever a Timóteo, dá esse conselho para ele: Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procura viver uma vida correta, com fé, com amor e paz, junto com os que, com um coração puro, pedem ajuda ao Senhor. Nós precisamos da ajuda do Senhor. Nós não vamos vencer a parada se não for com a ajuda do Senhor. Então, em primeiro lugar, há a necessidade de um esforço pessoal para fugir das paixões, porque as paixões estão aí. Nós vamos ser tentados a fazer aquilo que a gente quer. Nós vamos ser tentados muitas vezes a pegar o nosso interesse e colocar ele em primeiro lugar, independente do que o outro vai pensar. E isso pode causar um grande dano para a nossa vida. No entanto, se nós buscarmos a ajuda do Senhor, aí eu digo hoje para a Raica,
ela tem um ajudador, o Senhor do Senhor, para lhe ajudar nessa caminhada. E essa caminhada diz aqui, como é que a gente foge das paixões? Como é que Deus dá provisão para nós? Essa provisão vem, sobretudo, pela sua palavra. É com o seu conselho. E esse conselho que a gente recebe pela palavra é que faz toda a diferença. Hoje, amados, eu acordei e eu não estava me sentindo muito bem. Eu estava, meu coração ansioso. Ansioso não tinha nada a ver com o dia de hoje, com essa cerimônia ou com alguma coisa específica desse dia, mas havia ansiedade no meu coração. Eu levantei com meu coração abatido, e eu ali pensando sobre essas coisas, começa a fluir aqueles pensamentos que a Bíblia fala que nós temos que guardar os nossos pensamentos, porque é dele que governa toda a nossa vida. E eu fiquei, como é que eu luto contra esse fluxo de pensamentos que vem na minha cabeça, que tenta me jogar para baixo, que tenta trazer ansiedade, e a ansiedade provoca muitas reações dentro de nós. Aí eu me lembrei, eu vou me voltar para a palavra. E eu eu estava fazendo algumas coisas, eu liguei o meu celular no Salmo 16 e ouvi até o Salmo 40. Fui ouvindo os salmos da palavra de Deus. E os salmos começou a ministrar o meu coração. Porque a gente, quando fala aqui de fraquezas, a gente fala de pecados, a gente fala de limitações, a Bíblia nos fala de todos aqueles que também viveram pecados, limitações, dificuldades, como nós também vivemos. E quando nós olhamos aqueles homens de Deus que tiveram frustrações, tiveram problemas, tiveram dificuldades, tiveram sentimentos legítimos, que trouxeram angústia para eles também, a gente pensa assim, caramba, poxa, eu não estou sozinho nisso. Mas da mesma forma que Deus ajudou a cada um deles, Ele pode nos ajudar também. Amém. E depois de eu ouvir do Salmo 16 até o Salmo 40, meu coração estava completamente diferente. Cheio de ânimo, cheio de vigor, a minha mocidade se renovando como a da águia. É como se eu estivesse batendo com o meu bico na rocha, e agora estou com um bico renovado pela presença do Senhor, pela sua palavra. Então a palavra tem este poder de nos renovar. Está lá no Salmo 40, esperei pacientemente no Senhor, e o Senhor se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, me tirou de um charco profundo de lama, e não deixou que meus pés se resvalassem. Então eu vejo que é através da sua palavra. O Salmo 119 é um tratado é um poema que exalta o valor que tem a palavra de Deus para nós. E eu quero ler aqui pelo menos 3 versículos do Salmo 119, que pode mostrar para a gente como vencer as paixões da mocidade. Como vencer esses desejos que vêm trabalhando contra nós e que nos tentam afastar de Deus e tentam nos afastar uns dos outros. Porque o pecado, ele não só corrói o nosso relacionamento com Deus, mas corrói o nosso relacionamento uns com os outros. Às vezes nós deixamos de falar uns com os outros porque nós estamos vivendo interesses pessoais. Mas aqui diz no Salmo 119, verso 2: felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Não é só ouvir o mandamento, não é só ouvir o conselho, mas andar no conselho. Feliz é aquele que guarda os mandamentos do Senhor, observa a sua palavra, ele é feliz, é abençoado. Diz também no verso 6 do Salmo 119, se eu der atenção a todos os seus mandamentos, não passarei vergonha. A palavra de Deus não te deixa decepcionado. A palavra de Deus não deixa você passar vergonha. A palavra de Deus te fortalece.
que te anima, te impulsiona, te leva para frente, anda e faz o que você vá para cima. Diz ainda lá no verso 9: como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer os seus mandamentos. Se nós dermos ouvido ao que está escrito nas Escrituras, você vai vencer as paixões, você vai vencer as dificuldades, o Senhor vai lhe dar graça e você vai sair vitorioso. Eu quero ainda chamar a atenção aqui no verso 11. Eu falei 3, mas eu vou ler 4. Se pudesse, eu lia todo o Salmo 119. Você não ia ficar muito feliz comigo, né? Porque Salmo 119, quem sabe, né? Salmo 119 tem quantos versículos aí? Tem muitos versículos, né? Mas eu vou ler só o verso 11 agora. Guardo a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, se você quer guardar o teu coração, se você não quer andar em pecado, viver no pecado, viver derrotado, destruído, guarda a palavra no seu coração e você vai ser feliz, pois feliz é aquele que tem a sua palavra no seu coração. E finalmente eu quero dizer agora, em especial para a Rai e para todos vocês que estão aqui participando conosco. Diz o texto, né, que lemos aqui em Timóteo: não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando profetas da igreja falaram. E o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Pratique essas coisas, se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e tenha cuidado dos que ensinam. Continue fazendo isto, pois assim você salvará tanto a você mesmo como os que escutam. Bom, aqui fala: não se descuide dos dons e talentos que Deus lhe deu. Ai, que você é uma jovem talentosa, bonita, cheia da graça do Senhor, e tem muitos talentos que Deus te deu. Deus, assim, eu creio, quando aqui fala Timóteo, né? Timóteo teve um momento em que ele foi apresentado diante de Deus, os presbíteros, as autoridades da igreja puseram as mãos sobre a sua cabeça e os consagrou para o ministério. Eu acredito que, pelo menos eu penso, né, que você não tenha sido consagrado a um ministério específico, mas você foi dedicado ao Senhor e foi apresentado a Deus. E nós temos testemunhado de alguns talentos que Deus te deu. Então, deixa Deus usar você nesses talentos que Deus tem abençoado a sua vida. Você que recebeu um talento de Deus, coloque esse talento em prática. Lembra-se dele, pois é dessa forma que você exalta e glorifica a Deus. Você engrandece o nome do Senhor através dos talentos que Ele te deu. Porque quando você coloca em prática os talentos que Deus te deu, através disso você vai estar mostrando a todo mundo a benevolência de Deus. Você vai estar mostrando as coisas que Deus está dando para você, está proporcionando. Diz o texto aqui: pratique essas coisas e se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. É importante que as pessoas vejam o quanto Deus tem feito por você. Por isso que Paulo iniciou a conversa dizendo que ninguém despreze o fato de você ser jovem. Quantas vezes eu já ouvi, né, aquela palavra aborrecente. Vocês já ouviram falar, né? Aborrecente. Eu não gosto muito desse termo, porque é um termo que menospreza, ou que faz uma caricatura ou uma imagem ruim do adolescente, uma imagem que denigra a pessoa, desqualifica. E eu creio que Deus é que nos qualifica, é que nos coloca para cima. A gente às vezes tem dificuldades em alguma área, por não entender todas as coisas,
mas o Senhor tem cuidado da gente, nos prepara para nós sermos. Nós fomos criados para o louvor da sua glória, é o que diz as Escrituras. Então, o Senhor nos chamou para a glória do seu nome. E através da sua vida, Raika, o nome de Jesus vai ser glorificado. Então, que ninguém despreze pelo fato de você ser jovem. Quando tem, os nervos vêm à flor da pele, todo aquele vigor, você se lembra que você tem o Senhor junto com você. E isso, na verdade, é a vitalidade, é a juventude que Deus te deu. E usa isso para a glória do nome do Senhor. Que Ele possa ver, as pessoas possam ver, através da sua vida, que você é uma mulher de Deus. Porque diz lá em Provérbios 31, verso 30, enganosa é a graça, e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Essa vai ser honrada, essa vai ser colocada no trono, Hoje você está aqui nesse trono simbólico, mas que a sua vida possa trazer isso, Você ser uma mulher temente a Deus, uma jovem que teme ao Senhor, que busca o Senhor, que se preocupa com a palavra do Senhor, e você vai ser honrado em todo o tempo. E diz aqui nessa passagem que eu ainda há pouco li, ele fala assim: a fim de que o progresso seja visto por todos, e tenha cuidado no que você ensina. Por que cuidado com o que ensina? O nosso exemplo fala muito. A forma como você age, as coisas que você diz, a maneira como você se relaciona com as pessoas, fala muito mais do que propriamente uma palavra de uma lição. E isso, eu sei que nós estamos muitas vezes vivendo esses desafios desse tempo presente, justamente por causa da influência que as pessoas exercem na nossa vida. Às vezes a gente está perto de pessoas que nos influenciam de uma maneira totalmente errada, fora da palavra. Mas se nós estivermos trazendo a boa influência, se nós estivermos trazendo a influência do temor do Senhor, o nome de Jesus sempre vai ser glorificado. Então a sua vida vai estar sendo assim, servindo de exemplo para os outros, de modelo. Então, toma cuidado com aquilo que você ensina, ou seja, com o seu testemunho, o seu exemplo, para que a outras pessoas, você fazendo isso, você não só vai ser abençoado, porque disse aqui Paulo a Timóteo, você não só salvará a ti mesmo, como também aqueles que te ouvem, aqueles que observam a sua vida. Você vai estar abençoando a vida daqueles que estão perto de você. Então, que Deus seja sempre engrandecido através da sua vida. Eu quero nesse momento orar ao Senhor pela sua vida, para que Deus lhe dê graça, fortaleça você sempre na sua palavra, e a sua vida possa ser um testemunho vivo por onde você passar. Eu convido a igreja para ficar de pé. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Tá bom? Eu sei que Deus é bom, Deus é fiel, e Deus tem te sustentado. Somos muito gratos ao Senhor pelo que Ele tem feito. Então vamos orar nesse momento. Amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelos teus feitos na vida da Raika. Nós te louvamos, Senhor, pelas vitórias que o Senhor já concedeu a ela, mesmo então pouca idade. Mas ela já tem passado por situações onde tivemos a oportunidade de ver os grandes livramentos do Senhor. Abençoa a sua mente, abençoa o seu coração, os seus sentimentos. Abençoa, Senhor, o seu corpo físico, renova suas forças em Ti, e que a graça do Senhor nunca falte sobre ela, Pai. Ela possa ser, sim, esse exemplo de testemunho diante de todas as pessoas, para que possam ver nela a graça do Senhor. Que nela o seu coração esteja temente a Ti, e ela sempre possa contar com a Tua palavra. A Tua palavra possa falar claramente ao seu coração tudo aquilo que ela precisa, Pai. Dirige os seus passos e que ela seja sempre um instrumento para o Teu louvor. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem ajudado, o Senhor tem fortalecido. Abençoa com ela toda a sua família.
Nós te pedimos assim a tua graça, a tua bênção e te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.